Irmão João, se pudesse distribuir aqui esses esboçozinhos aqui, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Se pode dar um para cada um. Qualquer coisa. Até acabar, né? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, a nossa lição de hoje, ela fala Éfeso, a igreja do amor esquecido. É um tema assim, parece meio esquisito, né? Mas é uma verdade, sabe? E essa lição, ela me atingiu também, sabe? 30 e poucos anos de crente, né? A pessoa vai ficando, viu? Entendeu? Meio durinho, né? Coração meio duro, mas não pode não, sabe? Glória a Jesus. E nesta manhã nós vamos ouvir estudar isto aí. Muito importante, né? Os irmãos veem que eu gosto de dar esboço, sabe? Porque, na realidade, nós estamos vendo, a tecnologia está muito avançada, né? Mas ainda sou daquele elemento que entende que a pessoa guardando as coisas, né? É bem melhor, né? Porque o que eu vou falar aqui hoje, 5% só que vocês vão conseguir guardar. Então, quer dizer, é uma coisa, na hora a gente lembra, se alegra, mas depois você esquece, porque não tem nada marcado, né? Por isso Deus, fez questão de que a Bíblia até use. Entendeu? Há muito tempo eu li isso aqui, sabe, e guardei isso para mim, sabe? Quem não lê, mal ouve, mal fala e mal vê. A forma mais importante de obter conhecimento é pela tradição escrita. Por isso mesmo Deus mandou escrever. Tudo que a gente fala se perde no tempo, mas o que se escreve fica. Essa é a forma mais eficaz de aprendizado e a forma mais eficaz de transmitir uma informação. Quanto mais informação você tiver, mais sua possibilidade de dominar o conhecimento. Essa é a única virtude que tem essa aqui, entendeu? Quanto mais informação você tiver, mais a sua possibilidade de dominar o conhecimento. A Bíblia, as revistas, os livros têm essa capacidade de informar, para que o indivíduo possa melhorar de vida, tanto secular como espiritual, sabe? No caso aqui, nós queremos melhorar espiritualmente, sabe? Então, eu me esforço, entendeu? E invisto, né, nisso aí, sabe? De fazer um esboçozinho para a pessoa, quando quiser, aquilo que o irmão Isaac falou naquele dia, aí vai lá ver, né, entendeu? Mas senão fica perdido, sabe? Entendeu? Por isso nós estamos atravessando essa situação muito difícil no mundo, sabe? Entendeu? Deus é tão misericordioso, né, que ainda a Bíblia está preservada até hoje, né? É muito importante, né, os meios de comunicação, né? Esse PowerPoint assim, é muito importante, né? Mas eu fico ligando aí, eu falo para os irmãos, daqui a pouco os irmãos não levam mais nada, sabe? Mas o esboço fica, né? A gente faz um sacrifício, né? Investe, né? Entendeu? Monetariamente, sabe? Mas a pessoa fica com aquilo para a pessoa saber, né? Estudar, né? Relembrar, sabe? Toda vez que quiser, vai lá, né? Nos seus esboços e pega. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o nosso texto bíblico é assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É uma exortação para nós também. A verdade prática diz assim: se não voltarmos urgentemente ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um grande e poderoso avivamento. O primeiro amor é muito importante, né? É fundamental. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé, vamos fazer a nossa leitura em classe. Nós vamos usar o mesmo sistema que costumamos usar. Eu leio primeiro os irmãos e segundo até o término. Quem não tem a Bíblia, quem não tem a revista, né, encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Obrigado, irmão.
E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A nossa introdução diz assim, né? Em toda a Ásia Menor, não havia igreja mais obreira, dinâmica e ortodoxa do que Éfeso. O seu preparo teológico era tão sólido que o seu pastor capacitara-se, inclusive, a confrontar os que se diziam apóstolos. Éfeso era a igreja apologética por excelência. Ela destacava-se também por seu testemunho, esforço e extenuante labor pela expansão do reino de Deus. Até o próprio Cristo elogiou os efésios. Eles eram uma referência em toda aquela região. Apesar de todas as suas inegáveis virtudes e qualidades, havia um sério problema com Éfeso. Se ela, porém, se dispusesse a resolvê-lo, seria uma igreja perfeita, né? Aqui, né, já começa logo ortodoxa, né? Eu deixei aqui dois comentáriozinhos. Um, que a ortodoxia, ela tem que ser ligada à ortopraxia. Isso é muito importante. Os irmãos depois ver isso em casa, estudar isso aí. Entendeu? E tem um outro que é sobre a doutrina dos nicolaítas, ou seja, as obras dos nicolaítas, que Deus detesta. E infelizmente, sabe, entendeu? Isso é muito colocado, viu, nas igrejas evangélicas. Mas naquela época, hoje já está acabando um pouco isso, mas ainda existe, viu, o governo centralizado, sabe, nas igrejas, né? O nosso assunto praticamente não é esse, não. O nosso assunto é do amor, sabe? Como voltar ao primeiro amor, sabe? Entendeu? Mas como também o texto fala, sabe, das obras dos nicolaítas, então eu fiz uma questão de procurar na história da igreja, fazer uma pesquisa e deixar com os irmãos, né? Porque os irmãos veem que é coisa abominável, sabe? O sistema nicolaíta, sabe? Inclusive, alguns teólogos dizem que isso partiu de um dos 7 diáconos da igreja primitiva, né? Que era Estevão, Filipe, Procório, Nicanor, Timão, entendeu? Parmenas, entendeu? E Nicolau, né? Então, com o tempo, ele foi crescendo e entendeu? Montou esse sistema, sabe? Entendeu? Que passou a ser também o governo papal, como existe até hoje, sabe? Mas isso também existe em muitas Assembleias de Deus, né? Entendeu? Que tem um que centraliza tudo, sabe? Domina tudo, sabe? É o Papa, né? A gente costuma ter o Papa das Assembleias de Deus, costuma dizer isso aí, né? Um sistema de falar, sabe? Entendeu? Mas tem um fundo de verdade, né? Então, nesse esboço aí, explica algumas coisas para os irmãos, sabe? Que é muito bom a pessoa ser um crente esclarecido, sabe? Muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ortodoxia, entendeu? Ela anda de braço dado com a ortopraxia, né? A ortodoxia, os irmãos veem aí no esboço, entendeu? O exercício prático, aliás, é a qualidade de uma declaração doutrinária que se acha de acordo com o ensino no Antigo e no Novo Testamento, sabe? E a ortodoxia é também o conjunto de doutrinas providas da Bíblia e tidas como verdadeiras de conformidade com os credos, concílios e convenções da igreja. É muito importante, sabe? Entendeu? A ortodoxia, sabe? Entendeu? Já a ortopraxia, sabe? Ela vem do grego ortopraxia. É o exercício prático a partir de uma profunda reflexão teórica. É a ação feita após a apresentação de um conceito. No caso da fé cristã, é a ação executada segundo a doutrina bíblica ou ortodoxia ensinada por Jesus de Nazaré. Isso já vem na nossa revista. Mas aqui tem um comentário um pouco maior para explicar melhor, sabe? Que a ortodoxia
Normalmente ela é empregada pelos protestantes para se referir a um sumário de doutrinas defendidas pelas igrejas reformadas, especialmente Lutero, que foi aquele que mais apareceu, né? Porque já existiam outros reformadores, né? Como Melanchthon, entendeu? E outros mais, né? Mas Lutero é que foi aquele que apareceu mais, que teve mais coragem de enfrentar mesmo, sabe? Então ficou na história da igreja, né? Ser cristão ortodoxo nos livra de erros extremos tão visíveis no mundo contemporâneo. Todavia, não se deve esquecer que esta ortodoxia não pode ser divorciada de uma vívida ortopraxia, que é a prática da verdade. Quer dizer, a prática desses conhecimentos que nós temos, viu? Tem que ser, viu? Entendeu? Tem que existir, viu? A ortopraxia, tem que existir a prática. Ter só conhecimento, né? E não colocar em prática, não vai adiantar nada, né, meus irmãos? É isso que quer dizer aqui, sabe, no caso. Muito bem. Como seguidores de Cristo, né, o cristão não pode fechar os olhos para a prática, né, que o Evangelho pressupõe. A verdade crida e seguida deve também ser vivida e praticada, né? A ortodoxia bíblica e relevância sadia devem andar de mãos dadas. Essas duas verdades jamais podem ser polarizadas. O cristão não pode, em razão de preservar a sua fé, se esquecer de suas responsabilidades e vivê-la no mundo. A gente tem que dar esse testemunho mesmo, sabe? Não é só conhecer, mas tem que, entendeu? Também falar, sabe? O Dr. Heber Campos diz que um dos desafios da igreja neste mundo pós-moderno é de não se tornar um gueto. A igreja cristã diz que ele não deve se isolar, sabe? O crente não pode ficar isolado. O crente ele tem que estar em todos os lados, entendeu? E ali ele ser uma luz realmente, sabe? Entendeu? Não, eu não quero dizer que seja... A pessoa tem que ter realmente, às vezes, uma certa substância espiritual para poder ir num lugar onde há muito pecado, né? Tem pessoas que têm, por exemplo, tem cara que sai do tóxico, né? Jesus enche ele do Espírito Santo, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, fica sendo um homem de poder, sabe? E aí ele vai aos colegas dele falar, viu? Que aquele negócio da vida do tóxico é uma coisa terrível, sabe? Mas ele vai com a linguagem dele, sabe? Entendeu? Ele vai na força do Espírito Santo, mas com o conhecimento que ele já tem daquele ambiente. Entendeu? Então isso é muito importante, essas coisas assim, sabe? Pessoas que para trabalhar para mim desafios jovens, né? Em recuperação de prostitutas, viciados, ele tem que ser uma pessoa preparada também no âmbito material, sabe? Ele tem que estar cheio do Espírito Santo, mas ele também tem que ser uma pessoa que já viesse desse lugar, que fica mais fácil para ele se comunicar, sabe? Entendeu? Muito importante isso aí. Por que é que a pessoa, quando vai para o campo missionário, aí vai para a Índia, né? Um brasileiro, né? Estudou 4 anos lá no Brasil, né? Depois foi para a Inglaterra estudar mais 2 anos e pouco, 3 anos, para poder ir depois para a Índia, né? Porque aprender os costumes, aquelas coisas, tudo isso foi o que eu sei, né? Entendeu? De pessoas que se prepararam lá no Brasil, no Instituto Bíblico, onde eu fui secretário durante 4 anos. Então a gente vê essas coisas assim, né? Porque tem que ter um preparo para a pessoa ir para esses lugares, né? Entendeu? Então é isso, a ortodoxia tem que estar de mãos dadas com a ortopraxia, que é a prática das verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Antes de entrarmos na nossa lição toda, né, eu queria explicar umas certas coisinhas. A Bíblia fala muita coisa, especialmente o livro do Apocalipse, ele é puramente espiritual, sabe? E profundamente simbólico, sabe? Então, muita coisa eu falei. As 7 estrelas, né? E os 7 castiçais, né? Nós sabemos que as 7 estrelas significam os 7 anjos, né? Das igrejas, né? Vou ver aqui um pouquinho. Então, os 7 castiçais são as igrejas. É bom a gente saber, porque a gente vai poder ver. Agora é o seguinte, quando ele diz ao anjo da igreja que está em Éfeso, não quer dizer que o pastor seja um anjo, sabe? O caráter dele é que é de um anjo. Entendeu? Então a pessoa precisa entender isso aí, sabe? Entendeu? Porque um anjo a gente sabe que é uma coisa muito poderosa mesmo, sabe? Entendeu? Os anjos são feitos da matéria cósmica, sabe? Entendeu? Então agora, qual é o caráter do anjo? Então é isso que tem no pastor. Por isso quando fala o anjo, entendeu? Quer dizer, mas está falando, quer dizer, o caráter do anjo, né? Então o pastor, ele tem o caráter do anjo. O anjo é santo, né? Entendeu? O anjo é reverente, né? Entendeu? O anjo tem essas características, sabe? Entendeu?
inteligente, entendeu? Mensageiro, etc. Tem essas coisas. Então, quer dizer, quando está falando do caráter do anjo, essa é a parte que nós já sabemos. Quando vocês veem aquela passagem de Atos, que quando eles olharem para Estevão, né, que ele estava sendo apedrejado, estava morrendo, sabe? Aí eles virem o rosto dele como o rosto de um anjo, né? Aí a pessoa fica assim, será que ele virou? Não, é que ele é o seguinte, que via a mansidão dele. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo, igual Jesus também fez, sabe? É nesse sentido que quer dizer, sabe? Senão a pessoa às vezes acaba fazendo uma doutrina errada, né, com relação à pessoa. Ah, não, ele é um anjo da igreja, cuidado com o anjo da igreja. Porque aquelas coisas assim, querendo fazer um tipo de uma antropolatria, sabe? Do homem, sabe? Isso é um perigo também tremendo, sabe? Entendeu? Ele é o como é que chama? O ungido do Senhor, que Deus colocou, entendeu? Que nós temos que respeitar, sabe? Né? Mas a pessoa às vezes até quer antropolatrar a pessoa, sabe? Tem casos desses aí, porque eu sei. Estou falando porque eu sei. Ah, não, aquele não, não, ele é um homem igual aos outros, né? Só que ele tem uma autoridade de Deus, entendeu? Para ficar naquela posição ali. E você, como membro de igreja, você tem que respeitar, viu? Que é o ungido do Senhor. Sabe? Isso é muito importante a gente saber disso aí. E a Bíblia nos fala muito sobre isso aí. E de exemplos maravilhosos, como o caso de Davi. Entendeu? Davi foi um rapaz muito inteligente, especialmente na época que ele ainda não estava como adulto, né? Eu digo rapaz, porque ele, quando eu estou falando na época, né? Ele estava no treino, sabe? Com relação a Saul. Saul já tinha sido rejeitado. Entendeu? E ele ainda não estava no poder, sabe? Ele podia ter matado Saul, sabe? Ele já foi ungido mesmo, sabe? Agora é comigo mesmo, mas não. Entendeu? Senão eu vou lançar a mão do ungido do Senhor, porque ele é ungido do Senhor. E ele esperou, sabe? E eu digo para os irmãos que na realidade, sabe? A maior, entendeu? A façanha dele, sabe? Entendeu? Não foi ter matado o gigante Golias, não, sabe? A maior façanha dele foi ter esperado esses 20 anos para poder entrar no poder, sabe? Isso é que é mais importante, sabe? Muitas vezes o nosso gigante, né? Não é, viu, uma coisa assim que a gente pensa, às vezes é o tempo. Você tem que esperar com paciência no Senhor. Tem pessoas que são impacientes demais, sabe? Aqui Jesus falou para ele, veja a tua paciência, né? A paciência é uma coisa muito importante, esperar o tempo certo, sabe? Porque se você se afobar, sabe? Isso aqui está demorando muito, acho que eu é que tenho que fazer alguma coisa, né? Aí você vai atrapalhar tudo. Então tudo tem um tempo certo, glória a Deus, o tempo de Deus, né? Então é importante essas coisas assim, né? Bem, vamos continuar. Éfeso, uma igreja singular. Paulo em Éfeso. O evangelho chegou a Éfeso, a mais notável metrópole da Ásia Menor, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Atos 18, 19 fala desse relato. Mas a igreja só viria a florescer entre os efésios a partir da terceira viagem do apóstolo. A chegada do reino de Deus à cidade foi acompanhada por um grande avivamento. Houve batismos com o Espírito Santo, curas divinas e não poucas conversões. Ali quando nós vemos aqueles 12 discípulos, né, de Apolo, entendeu? Ali o apóstolo Paulo perguntou para eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eles disseram, nós nem sabemos que haja Espírito Santo, né? Eles estavam então assim, sem conhecimento praticamente. Aí o apóstolo, então que vocês batizados? Nós somos batizados no batismo de João. Eles não tinham sido nem batizados no batismo ainda de Jesus. Entendeu? Porque o batismo de João era o batismo de arrependimento. O batismo de Jesus é o batismo da regeneração. Entendeu? Que é uma doutrina muito fundamental e muito importante, né? A pessoa saber disso aí, sabe? Porque às vezes a pessoa diz, você ainda está fumando, né? Ainda está bebendo um pouquinho, você se batiza, depois você vai ser liberto. Nada disso. Às vezes você nunca mais é liberto, sabe? O ensinamento é assim, a pessoa só se deve batizar quando a pessoa tiver, nascer de novo, quando estiver liberto de tudo, sabe? Entendeu? Porque o batismo, entendeu? Nas águas, é o batismo da regeneração. Entendeu, meus irmãos? É muito importante isso aí, né? Eles não, batiza, depois a pessoa se liberta. Nunca mais. Eu conheço casos desses em 30 e poucos anos, a pessoa nunca mais. Continua, está na igreja, mas entendeu? Não está liberto. Então, viu, o ensinamento é esse, entendeu? Vamos ajoelhar.
Você não consegue, vamos ajoelhar aqui, vamos clamar a Deus, entendeu? Mas clamar mesmo, sabe? Entendeu? 1 hora, 2, não tem problema não, até Jesus te libertar, sabe? Isso é muito importante. Então, ali naquele caso, o apóstolo Paulo acabou, né, explicando para eles, né? Eles foram batizados em nome de Jesus, isso é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Sabe? Então essa igreja de Éfeso, ela recebeu um grande avivamento. Foi uma coisa maravilhosa, sabe? Entendeu? A solidez doutrinária de Éfeso. O preparo bíblico e teológico de Éfeso era singular. Afinal, tiveram o privilégio de ter como pastor durante 3 anos o maior teólogo do cristianismo. Atos 20, 31. Durante esse tempo, Paulo lhe expôs todo o conselho de Deus. Pode haver um curso bíblico mais completo? E a epístola que o apóstolo lhes enviou. Efésios 1 ao 5. Aqueles cristãos doutoraram-se na palavra de Deus. Oh, que coisa maravilhosa, né? Entendeu? Só que, infelizmente, entendeu? Segundo o resto da lição, entendeu? Eles se doutoraram, sabe? Tinham conhecimento profundo, sabe? Entendeu? Mas faltava outra parte, né, que é fundamental, encharcada com amor, sabe? Mas vamos lá. Muito bem. Uma igreja de ministros excelentes, né? Eu acho que não pulei aqui, né? Muito bem. Além de Paulo, a igreja de Éfeso foi pastoreada também por Timóteo e Tíquico. Dizem alguns estudiosos que o seu púlpito teria sido ocupado ainda por João, o discípulo amado. Os obreiros que por lá passaram eram de comprovada excelência. Que outra igreja, excetuada a de Jerusalém, desfrutou de mais privilégios? Era uma exceção, né? Excetuada, né? É uma exceção, realmente, sabe? Coisa interessante, né? No entanto, conforme já dissemos, havia um sério problema com Éfeso, né? Vamos para frente, né? O problema de Éfeso, né? Um grave problema. Aqui o escritor aqui diz que é um grave problema, sabe? Sim, havia um sério problema com a igreja de Éfeso. A sua lua de mel com o Senhor Jesus havia chegado ao fim. E ela não o apercebera, já que não se lembrava do amor primeiro e belo que dedicara ao Cordeiro de Deus. Não agiria assim Israel em relação a Jeová? Se nós formos analisar muitas passagens bíblicas do Velho Testamento, Israel também, infelizmente, agiu dessa maneira. Tá? No entanto, não podemos evitar a pergunta: se ela foi, de fato, pastoreada pelo discípulo do amor, como veio esquecer justamente do primeiro amor? É um descuido mesmo. Sabe? O primeiro amor. Não sei como definir o primeiro amor, mas posso senti-lo. Para mim é a alegria da salvação que o salmista temia perder. Salmo 51, 12. Sim, uma alegria que nos impulsiona a declarar toda a nossa afeição a Deus. Amo o Senhor. O primeiro amor é o enleve que no início fez com que os efésios vivessem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É uma verdade, meus irmãos. Eu estava comentando com a minha esposa em casa sobre essa lição, sabe? E falei assim, puxa vida, essa lição é para mim, sabe? Aí eu comecei a contar umas coisas no Brasil, né? Como eu fazia, ia nos hospitais, aí ia para um lado, ia pelo outro, sabe? Distribuindo folhetos, e começamos a falar tanta coisa que a gente fazia, ia nos morros, entendeu? Ia nas praças, pregava aquela coisa toda, né? Aí eu disse, mas você também quer comparar a tua idade? Isso era naquele tempo, né? Entendeu? As facilidades que a gente tinha, podia pregar no trem, sabe? Entendeu? Podia pregar no ônibus, entendeu? Alguns xingavam, outros escutavam, sabe? Mas existia liberdade nas praças públicas, né? A pessoa para assim, de repente, começa a falar de Jesus, né? Daqui a pouco já tem meia dúzia de roda dele, sabe? Aqui é diferente, né? Aí ela me abriu a minha mente para essa parte aí. Vê a tua idade, quantos anos você tinha? Quantos anos você tem agora, sabe? Que a gente vai cansando também, sabe? Mas, no fundo, a gente já perdeu um pouquinho do primeiro amor, sabe? A gente tem que ser sincero mesmo, sabe? Entendeu? Irmãs, eu tinha uma freguesia de doce e eu tinha o fichário dos fregueses, né? Entendeu? Aquele sistema bem, arcaico mesmo, sabe? Já tem 30 anos. Aí eu pegava, sabe,
uns envelopes, né? E colocava mensagens dentro e mandava para eles, né? Mas eu queria com o carimbo da igreja, né? Sai, recebeu a mensagem dessa igreja, né? Muito bem, glória a Jesus. E assim a gente foi semeando, sabe? Eu pregava toda vez que tinha oportunidade, sabe? Para os meus fregueses, entendeu? Eu fazia, juntava o útil ao agradável, sabe? E Deus, entendeu? Me deu muita vitória nessa época aí, sabe? Entendeu? Conversava, falava de Jesus para qualquer um na rua, sabe? Entendeu? Às vezes tinha cara que me xingava, sabe? Não quer saber negócio de Jesus, mas a gente não, porque a gente tem aquele amor no coração, sabe? Mas a gente vai chegando a ser um tempo que a gente parece que vai se esquecendo disso. Aqui não pode falar isso, não, senão um cara vai dar um sonho em você. Eu quando fui tomar conta lá de Oncar, sabe? Alguém me falou assim, olha, o outro obreiro tinha um seguro aqui contra isso aí, entendeu? Negócio de... Porque às vezes a pessoa mandava um folheto para a pessoa e a pessoa podia processar a igreja por causa disso, né? Há umas coisas aqui meio esquisitas mesmo, sabe? Um país evangélico, né? Até, inclusive, o irmão Jonas até já me confortou, sabe? Quer dizer, pelo um lado, né? Me confortou, quer dizer, a gente acha que não está fazendo nada, sabe? Mas ele já esclareceu muita coisa, porque ele já foi em presídios, entendeu? Em asilos, em escolas públicas, sabe? E ele me contou como é que é a situação lá. Que a polícia chegou, foi abordar. O que é que você está fazendo aqui? Eu disse, mas não pode fazer isso não. Porque alguém viu, ligou para a polícia, sabe? As coisas sérias, meu irmão. Entendeu? Isso aqui, no sentido espiritual, podemos dizer que esse país está ficando um país praticamente ateu, né? Porque era o país evangélico que não se pode falar quase do evangelho, sabe? Entendeu? Mas tem que arriscar, né? Às vezes eu vejo no Banana Brasil, gente distribuindo folhetos, como bebê da igreja católica, né? Eles estão fazendo a vez da gente, sabe? Entendeu? Os católicos, né? Distribuindo folhetos. E a gente fica com medo, porque não, o cara pode dar um sul na gente, sabe? Então, eu digo que essa lição é para mim, entendeu? Eu estou falando para os irmãos, mas essa lição é para mim. Entendeu? O primeiro amor é muito importante, sabe? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ponto 2, o primeiro amor. Aliás, aqui já li essa parte aqui, né? A amnésia do amor. A amnésia é uma doença que a pessoa fica esquecida, ou totalmente ou parcial, sabe? Esquece até do pai e da mãe, sabe? De repente pode acontecer isso, né? É uma doença terrível, sabe? Sendo o primeiro amor tão sublime e inefável, pode alguém vir a esquecê-lo? Apesar de Éfeso ainda entregar-se denodadamente à obra de Deus, não mais se entregava amorosamente a Deus da obra. Isso é que é importante, né? Entendeu? É se entregar também ao Deus da obra, sabe? Embora teológica e biblicamente ortodoxa, já não conservava o ardor daquele sentimento que um dia fez a Sulamita palpitar pelo esposo. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios, cantar os 6:3. Era-lhe urgente, pois, voltar ao primeiro amor. Muito importante, sabe, meus irmãos? Né? Às vezes a gente fica assim estudando, quando a gente estuda assim sobre o negócio de obreiros, sabe? Entendeu? Sobre a conduta do obreiro, sabe? Uma das coisas importantes é que o obreiro não pode perder aquela doçura, sabe? Então o obreiro fica duro demais, entendeu? Especialmente lá no Brasil, sabe? Há 40 anos de pastoreando, fica uma pessoa muito dura, fica ignorante às vezes, sabe? Trata as pessoas mal, sabe? Entendeu? Deixa entrar aquela amargura dentro do coração. O obreiro tem que ter esse cuidado tremendo, sabe? Para nunca deixar, viu, que a amargura venha dominar ele, que ele tenha um controle tremendo, sabe? Entendeu? Porque há muitos casos desses, sabe? Às vezes a pessoa, entendeu, comete um pecado e vai confessar, que lá tem esse negócio. Agora não sei se existe isso, acho que já até acabou isso, sabe? Tinha um culto da terça-feira, era o culto administrativo. Aí, aliás, na segunda-feira era a reunião administrativa com os obreiros, né? Aí as pessoas que caíssem em pecado iam lá confessar, né? E na terça-feira sabiam pedir perdão para entrar em prova, né? Existia esse negócio, deve existir em alguns lugares, sabe? Aí as pessoas, às vezes, que quando cometiam pecado, sabe? Quer dizer, quando eu falo pecado, é pecado para a morte, né? Adultério, coisas assim graves, entendeu? Aí a pessoa tinha medo de ir lá, sabe? Quer dizer, aquele medo de ser chamado a atenção. E era verdade mesmo, sabe? A pessoa, irmão, não devia ter feito isso. Então, porque também há obreiros também, que era negócio de marinha, sabe? Do exército, sabe? Então eles querem aplicar quase a mesma coisa que aplica lá fora, lá no mundo, sabe? E as coisas deles são completamente diferentes, sabe? Entendeu? Aquela rigorosidade, aquela coisa, né? Porque na igreja é completamente diferente. É o fruto do Espírito que impera, sabe? O fruto do Espírito Santo. O obreiro é paciente, sabe? É humilde, entendeu?
Ele tem essas características, sabe, entendendo? Do Espírito Santo. Então ele tem paciência com a pessoa. A pessoa está chateando o pastor com as palavras, mas ele está ali aguentando tudo, né? Porque é justamente peculiar mesmo do Espírito Santo. Entendeu? A gente tem que ter esse cuidado mesmo, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Ter muita paciência mesmo. E a paciência, o que é? É um fruto da quarta virtude do Espírito Santo. Né? É a quarta virtude do Espírito Santo. Né? Então é muito importante. Paciência é a capacidade de suportar pressões por longo tempo. Né? Essa aqui é a definição de paciência. Né? Então, a paciência é a quarta virtude do fruto do Espírito Santo. Então, o crente ele tem que ter. Quando ele não tem mais isso, é que ele perdeu o primeiro amor, sabe? Que o primeiro amor é justamente isso aí. Que quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador e nós nascemos de novo, nós sentimos aquela alegria, aquela impulsão dentro da gente, aquela vontade de evangelizar, de fazer tudo na igreja, sabe? Aquela alegria, aquela coisa. Todo mundo para nós é santo, né? Olha, para todo mundo é santo, sabe? Não tem nenhum enrolão aqui nessa igreja, sabe? Porque é aquele amor que está dentro da pessoa, sabe? Coisa maravilhosa, sabe? Eu estou falando isso de experiência própria, sabe? Eu não estou falando porque vejo os outros fazer, não, sabe? Eu era assim desse jeito, sabe? Entendeu? Durante mais de 15 anos eu fui assim, entendeu? Mas depois a gente parece que vai mudando, sabe? Vai ficando meio durão, sabe? Não, tem que abrir o olho com esse cara aqui. Aí tem que abrir o olho com aquele. Aí fica só assim nessa situação, sabe? Aquele já me enganou. Aquele já me pediu emprestado, não me pagou. E fica só naquela coisa, sabe? Infelizmente, aí você. Não, meu Deus, perdoa, deixa para lá. Eu me lembro uma vez que estava no início da minha fé, sabe? A segunda-feira, sabe, tinha um culto lá perto de casa, a minha mãe congregava lá, né? Nessa congregaçãozinha, mas eu congregava na sede, né? Na matriz, né? Que eu aceitei Jesus na matriz, né? Mas a segunda-feira era culto de doutrina lá, nessa congregação, minha mãe, e eu também ia com ela, sabe? Era pertinho de casa, né? É como daqui na rodoviária ali de Bonança, né? Aí ia com ela e tal, do braço dado, aquela solteira ainda, né? Aí, né? A gente orava, aquela coisa. Era maravilhoso. Era, não, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso. Aí um irmão lá, um senhor já de idade, então, sabia que tinha caminhão de doce, né, aquela coisa, né? Aí pediu um dinheiro emprestado, sabe? Aí emprestei para ele, né, claro. A gente tem amor à pessoa, né? A pessoa está precisando. A congregação pequena, você sabe como é que é, né? Todo mundo se vê um ao outro, sabe? Aí foi passando o tempo, ele começou a sair fora de mim, não me dando a parte do Senhor, né? Aí aquele me ofendeu tanto, eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Por que o irmão não me dá a paz do Senhor? Aí eu fui ter com ele, sabe? Eu disse, irmão, vem cá, o que está acontecendo? O irmão está aborrecido comigo? É porque não lhe posso pagar. Oh, irmão, mas isso não é motivo do irmão ficar fugindo de mim. A paz do Senhor, meu irmão. Aí fica tudo alegre. A paz do Senhor. Aí seu irmão não me deve mais nada não, meu irmão. Aí fiquei naquela coisa, né? Daqui uns dias ele veio pedir de novo, sabe? Agora, meu pai falou para não emprestar dinheiro para ninguém, não. Mas meu pai, né? Meu pai não disse que era o pai. Meu pai falou para ele, quer dizer, a gente tem que ser esperto, né, irmão? Deus manda a gente ser, como é que chama? Prudentes, entendeu? Como cobras, né? Entendeu? E humildes, né? Como pombas, né? Não é assim mesmo? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Meu irmão, tenha cuidado para não perder o primeiro amor, sabe? Nada nos pode abalar, viu? Nada nos abala, sabe? Entendeu? A pessoa começa a ver muita coisa dentro da igreja e começa a se entristecer e entristece também o Espírito Santo. Então vamos largar tudo para lá, viu? Cada um vai dar contas a Deus de si. Entendeu? Cada um vai dar contas a Deus de si, sabe? Entendeu? Eu estou falando aqui porque tem novos convertidos aqui conosco, entendeu? E o Espírito Santo me mostra, entendeu? Que a qualidade de vida espiritual não é mais a mesma que no início, sabe? Isso me dói o coração, sabe? Me dói o coração, sabe? Irmão, vamos olhar para Jesus, o autor e consolador da nossa fé, né? Vamos voltar ao primeiro amor, sabe? Coisa maravilhosa, né? Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, tinha entrado a amnésia do amor dentro dos crentes lá de Éfeso, sabe? Entendeu? O que adianta ter tanto conhecimento doutrinário? Ei, sou um poliglota e tal, um conhecedor da palavra de Deus e tal, conhecer toda a ortodoxia e não colocar em prática, né? Nem na vida da gente, sabe? Então não adianta nada disso aí, sabe? É melhor você não ter nenhum conhecimento e viver uma vida, entendeu? Com Deus, entendeu? Na alegria do Espírito Santo, entendeu? Não estou dizendo que a gente tem que conhecer a palavra de Deus, né? Tem que ler a palavra de Deus, sabe? É muito importante. E ter o conhecimento também. Mas usar a ortodoxia junto com a ortopraxia. Entendeu? As duas têm que andar juntas, sabe?
É muito ruim porque a gente quase não escuta falar nessas palavras assim, científicas, biblicamente falando, sabe? Aí fica difícil, mas é muito fácil. Depois que você pegar a prática, né? Entendeu? Ortodoxia tem que andar de braço dado com ortopraxia, né? Que a ortopraxia é a prática daquilo que você conhece, entendeu? Daquilo que diz a Bíblia, sabe? Conhecer só, sabe? E não fazer é hipocrisia, sabe? Né? A Bíblia diz assim. Então nós temos que tentar fazer isso aí, entendeu? Colocar, entendeu? A ortodoxia, né? Entendeu? Na prática da ortopraxia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eles podiam pôr umas palavras um pouquinho mais fáceis para nós, mas não tem problema não. O importante é você entender, entendeu? Que o amor, sabe, é fundamental, sabe? Entendeu? Acabou. O amor é fundamental. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao primeiro amor. Esquecer o primeiro amor não é incidente teológico, olha só. É queda espiritual, sabe? Meu Deus do céu, né? Tá vendo? Aqui o autor diz, é verdade, entendeu? Esquecer o primeiro amor, né? Não é incidente teológico, né? É queda espiritual. Semelhantemente, pecado demanda contrição e arrependimento, né? Por isso, o Senhor Jesus insta, junto ao pastor de Éfeso, a que volte imediato ao primeiro amor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela agora está servindo para nós também, essa mensagem. Rica em obras e pobre em amor. Apesar de já não se lembrar do primeiro amor, Éfeso ainda era rica em obras. Aliás, o próprio Cristo realçou-lhes esta característica, né? No entanto, já não praticava as obras que havia distinguido no início da fé. O amor que santificara ao Senhor Jesus. Sim, a igreja em Éfeso era rica em obras e paupérrima em amor. Que palavra terrível, sabe? Paupérrima, sabe? É, bem pobrezinha mesmo. Se as obras sem a fé nada são, o que delas resta sem o amor? Até mesmo o alto sacrifício sem amor nada é, conforme destaca o apóstolo Paulo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. E é uma verdade. Uma coisa interessante, eu fiz aqui umas coisinhas assim, eu acredito que não seja da minha cabeça não, sabe? Que seja do Espírito Santo, que é bíblico também, né? Quem tem o primeiro amor, comunica-se constantes nas suas necessidades e segue a hospitalidade, né? Quem tem o primeiro amor abençoa os que lhes perseguem e não lhes roga praga. Ah, esse irmão vai ver. O que ele fez comigo, ele vai ver, ó. Eu vou colocar ele no joelho, sabe? Ele vai ver, vai se ver comigo. Aí não adianta nada, não. Aí aquele irmão se arrepende, sabe? Deus perdoa ele, você fica... Entendeu? Como eu já disse aqui há um tempo atrás, né? Aí você que fica em mais lençóis com Deus, dizendo, porque você não tem coragem de perdoá-lo, sabe? Quem tem o primeiro amor, alegra-se com os que se alegram e chora com os que choram, sabe? Quem tem o primeiro amor é unânime entre os irmãos. Quem tem o primeiro amor não faz mal ao próximo, né? Quem tem o primeiro amor não, só procura as coisas honestas perante todos os homens. Quem tem o primeiro amor segue a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem tem o primeiro amor, quando é possível, ele tem paz com todas as pessoas. Quer dizer, a gente sabe que não é possível mesmo, sabe? Mas a Bíblia diz, né, se for possível, né? Então eu faço a minha parte, entendeu? Eu quero é paz, né? Eu sempre digo assim, eu quero ir para o céu, né? O meu lema é ir para o céu. Não é ser pastor, não é querer aparecer, sabe? O meu lema é ir para o céu, né? Eu acho que o nosso lema todo devia ser esse, né? Se esforçar para ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer o que puder, logicamente. Trabalhar na obra do Senhor, fazer o que puder, né? Mas mais importante mesmo, o nosso lema é ir para o céu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, né? É. Senhora. Que bênção.
Infelizmente há casos assim, né? É o que foi falado. Ortodoxia, né? Sem ortopraxia não vale nada. Isso é uma verdade. Infelizmente, A casa, por isso que eu digo, é o primeiro amor, sabe? Entendeu? Então. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus ama, né? Agora, com relação à salvação, quer dizer, que negócio. Agora, tem também uma coisa aí que nós entendemos, né? Os católicos, tanto quanto os espíritas, sabe? Eles creem na salvação pelas obras, sabe? Então, aí pode ser um caso de um conhecimento doutrinário, sabe, deles, entendeu? Porque eu estava dando essa lição que estava me lembrando, sabe, de um advogado que eu conheci lá no Rio Espírita, né? Cara, rapaz, parecia tão bondoso, né? Aquela coisa toda, mas lá estava o Zé Pelintra lá na entrada da porta dele lá, sabe? E quando vi aquilo, Jesus, tem misericórdia. Até que Deus me libertou da mão dele, sabe? Arranjou um juiz aí para tomar conta de tudo. O filho dele era, graças a Deus, para resolver uns negócios bons para mim lá, sabe? Mas então, a pessoa faz isso porque o conhecimento dele é esse. O espírita e o católico, né? Ele tem a salvação pelas obras, entendeu? Então, quanto mais obras ele fizer, mais probabilidades ele tem de ir para o céu, sabe? Já nós temos outro conhecimento, sabe? Entendeu? Se nós fazemos obras por amor, né? Do Espírito Santo, sabe? Não porque a gente sabe que não é pelas obras. O nosso dever é fazer bem. Porque quando o apóstolo Paulo escreve lá aos Efésios, né? Ele diz assim, a salvação não é pelas obras, né? Efésios capítulo 2, sabe? Ele diz assim, porque nós fomos criados para as boas obras, entendeu? Né? Lá embaixo, no final, lá, entendeu? Nós fomos criados para as boas obras. Depois que nós somos salvos, é que nós fazemos boas obras realmente, sabe? Mas que obras são essas, né? Impor as mãos sobre os enfermos e os curarão, sabe? Entendeu? Essas coisas maravilhosas dos dons espirituais. Porque dá um prato de comida. Irmão, isso é natural para qualquer um. Qualquer pessoa tem esse instinto já de fazer o bem. Se a pessoa chega lá perto e fala, moça, eu estou aqui passando necessidade. Aí você não dá para você me dar uma coisa para eu. Se ele falar, me dá um dinheiro para eu comprar, você talvez não dê. Mas se ele está com fome, você dá um prato de comida para ele. Isso é uma coisa normal, sabe? Entendeu? Agora, as obras que a Bíblia fala, sabe, obras muito maravilhosas mesmo, sabe? E Jesus falou, vós podeis fazer essas obras e maiores do que essas ainda, porque eu vou para o Pai, sabe, e vou conceder poder a vocês. Agora tem que pedir, né? No joelho, sabe, entendeu? Justamente, desejoso, entendeu? Não adianta, né? E Deus conhece. A vida da pessoa, estou orando há 20 anos, nunca fui passado com o Espírito Santo, eu vou deixar de orar. Porque Deus conhece a pessoa, né? Deus conhece o coração da pessoa, né? A pessoa fala uma coisa, mas o coração é outra, né? Isso. O conhecimento. Justamente. É verdade, esses casos aí, sabe? Deus me deu testemunho dele, né? Então. Justamente, é isso mesmo. Então. E o apóstolo Paulo diz que a gente deve fazer bem a todos, especialmente aos mestres da fé, sabe? Quer dizer, não é só os mestres da fé, não, vou fazer só para crente. Não, a gente deve fazer para todos, né? O bem. Porque é como você falou, isso pode atingir. Inclusive, missões na China, 40 anos atrás, entendeu? Eles levavam arroz para os chineses, faziam comida, aquela coisa, convidavam para comer nas festas, e ali falavam de Jesus. Foi assim, entendeu?
que eles acabaram enganando para Jesus, sabe? E quantas obras filantrópicas, né, de igrejas evangélicas que tem em certos lugares de pobreza, e eles acabam enganando eles para Jesus, né? Porque vem comer, né, não tem comida para comer, vem comer e tal, e dali sempre joga alguma sementezinha do evangelho, e acaba a ver que a semente do evangelho, quer dizer, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e acaba aceitando. Eu conheço muitas pessoas mesmo, sabe? Entendeu? Nesse estado que você falou que já aceitaram a Jesus. Eu achava que nunca ia aceitar, sabe? Quando eu fiquei sabendo, fulano já é crente, glória a Jesus, né? Mas a gente via que parece que tinha tudo para ser realmente, sabe, um crente, né? Entendeu? Agora, há casos que a gente vê, esse nunca vai ser crente, sabe? Cara mau, perverso, e também de repente, né? Porque o evangelho, ele alcança todos, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. É só a pessoa querer, sabe? O arrependimento. Então, é verdade, quem tem o primeiro amor, quando é possível, tem paz com todas as pessoas. Quem tem o primeiro amor, vence o mal com o bem, né? Quem tem o primeiro amor não faz acepção de pessoas. Quem tem o primeiro amor tem o fruto do Espírito Santo, né? Que lhe capacita com amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Então eu acredito que essa lição, para nós hoje, sabe, ela está nos concitando a um arrependimento. Cada um, quer dizer, cada um consigo, né? Porque a gente, entendeu? Não está dentro de ninguém para ver, nem pode fazer nada na vida de ninguém, só Jesus é que pode fazer. A palavra de Deus é poderosa, né? Então nós estamos lendo a palavra de Deus. Então tem a ver comigo, né? Eu vou me consertar com Deus, entendeu? Procurar melhorar, sabe, entendeu? A minha condição, voltar ao primeiro amor, entendeu? Eu vou lutar com Deus, sabe? Quer dizer, então a palavra também é para todos, né? Entendeu? Cada um é que sabe da sua vida, em que pode melhorar, em que área pode melhorar, sabe? Eu cheguei à conclusão que é uma verdade, sabe? Às vezes, quanto mais conhecimento você tem, mais é perigoso para você, como diz o apóstolo Tiago. Muitos de vós não quereis ser mestres porque sofrerão mais duro juízo. Entendeu? E aí é uma coisa muito séria, sabe? Entendeu? A gente, como conhecedores da palavra de Deus, como mestres, né? Como pastores da igreja, para nós vai ser pior do que um membro de igreja que não conhece muito a palavra de Deus, sabe? Entendeu? Então nós vamos receber mais duro juízo, né? Nós vamos receber mais duro juízo. Então eu estou pensando por mim, sabe? Por isso que eu digo, essa lição, ela me atingiu bem, sabe? Eu comecei a pensar, a gente fica até com vergonha, sabe? Que a gente vê que não é mais aquele que era antes. Entendeu? Tá certo que a gente também, quando é novo convertido, faz muita meninice, né? Entendeu? Mas a gente depois vai consertando as meninices, vai ter mais cuidado, sabe, para não fazer. Mas depois chega um ponto, né? Que você, isso não resolve nada. Isso resolve, tudo resolve, né? Entendeu? Se você fala para 100 pessoas, né? E uma aceita Jesus, já valeu a pena, sabe? Justamente, entendeu? Porque esse mundo tudo. Então, sempre o inimigo vai fazer tudo. Irmão, já evangelizei muito. Se eu for contar aqui para os irmãos, rapaz, é só que a gente, quando está com o primeiro amor, sabe, a gente não liga para nada disso. O cara amassar o frete e jogar na minha cara, sabe? Dá o frete para a pessoa, o cara olhar assim para mim. Pá, aí, tá bom. Visitar hospitais, às vezes eu me dirigindo, porque a gente chega no hospital para visitar, a gente vê aquele que está deitado, né, que está mais ruim, né? Aí quando eu fui indo, é um senhor de idade, aliás, esse quando eu fui me dirigir para ele estava branco igual a cera, sabe? Um rapaz novo, né? Ele se levantou, quase me bateu, né? Aí, eu pensei que ele ia conversar comigo, ele se levantou tão rápido assim, falou assim, sai daqui para fora que a minha família vai chegar e você está me atrapalhando. Eu disse, tá bom, meu filho, não tem problema não. Aí já fui para outro. Aí fui para uma enfermaria, tinha um velho lá, viu? Aí o velho sentou-se na cama, começou a chorar, dizendo que era desviado e tal, pronto. É assim, se eu tivesse desanimado daquele lá, que o diabo é terrível, sabe? O Satanás não é brincadeira não, mas é cada laço que ele prepara para a gente, que é para a gente desanimar, ficar envergonhado, sabe? Entendeu? Aí algumas pessoas passando, olhando aquele ali, o cara quase me bateu mesmo, sabe? Faltou um pouco para bater, sabe? Entendeu? Aí eu disse, pô, que é isso, rapaz? Calma aí. Sai daqui para fora. Entendeu? Você está atrapalhando, minha família vai chegar aqui, sabe? Tá bom, mano. Aí saí, nada, a gente, sabe o que é isso? O primeiro amor, sabe? A gente entendeu? Nada nos ofende, sabe? Nada nos abala. Imagina, se um mundano, sabe, entendeu? Faz isso com a gente, se um servo deste também fizer, a gente também tem misericórdia dele, tem passeio, tem misericórdia de fulano, Senhor. Tem misericórdia de fulano. É porque a gente tem que ter isso, essa graça de Deus, sabe? Perdoar, está sempre perdoando, sabe? Glória a Jesus. Isso faz bem até para nós mesmos, sabe? É igual o casal tem que estar sempre perdoando, sabe? Glória a Jesus, né? Para poder subsistir, né? Para poder viver 30, 40 anos, tem que estar sempre perdoando, né?
Mas para isso tem que ter amor, né? Se não tiver amor, né, não consegue perdoar, né? Louvado seja o nome de Deus. Está quase terminando a nossa lição. Aliás, a lição não está quase terminando. O meu tempo é que está quase terminando, sabe? Amar é a mais elevada das obras. Não há obras tão elevadas como amar a Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Deuteronômio 6:5. Há crentes que se limitam a amar as bênçãos. Há outros que, mesmo sem as bênçãos, amam o abençoador. Que belo exemplo temos de Abacuque, né? Aquilo é maravilhoso. Ainda que não tenha nada, mas estou bem dizendo, meu Deus, aleluia, meu lema é ir para o céu. Embora rica em obras, a igreja de Éfeso se esqueceu de amar, que amar é a mais elevada das obras, né? Isso é na sinopse do top 3. Bem, agora vamos para... Lembrando-se do primeiro amor. Como voltar ao primeiro amor? A resposta vem do próprio Cristo. Lembra-te depois onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembrar-se de onde caiu. A Bíblia exorta-nos a lembrarmos de Deus, porque Ele jamais se esquece de nós. Eclesiastes 12:1. Lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade, hein? Aqui tem passagens muito lindas sobre isso aí. O cristão, infelizmente, corre o risco de esquecer-se daquele que se esqueceu somente dos nossos pecados. E é verdade. Entendeu? Deus, Ele perdoa nossos pecados e diz que Ele joga no mar de esquecimento, sabe? E dos teus pecados não me lembrarei mais. Entendeu? Não é verdade? Mas Ele nos ama. Que coisa maravilhosa, sabe? Entendeu? Deus é muito bom. Glória ao nome do Senhor para sempre, né? Voltar à prática das primeiras obras. Se Éfeso já era rica nas segundas obras, por que voltar à prática das primeiras? Nenhuma obra é completa e perfeita sem o amor. É o que poetiza o apóstolo Paulo no 13º capítulo da sua primeira epístola aos Coríntios. Isso é lindo demais. Leia atentamente esta passagem. Medite nela e através dela afira o seu amor. Veja se você ainda ama a Cristo como Ele tem de ser amado. Ou será necessário que o próprio Senhor pergunte-lhe, amas mais do que estes, né? Isso foi a pergunta que Ele fez para Pedro, né? Só a graça de Deus, né? Se não devotarmos a Cristo o primeiro amor, como haveremos de ansiar por sua volta? Talvez o anjo de Éfeso já não almejasse o retorno do Senhor. O ativismo acabara por matar-lhe o primeiro amor e o segundo também. Era-lhe urgente e necessário, pois não somente amar a Cristo, como antes, como também amar-lhe a vinda como nunca. E é isso que nós temos que fazer. Eu sempre digo assim, meus irmãos, você está fazendo uma obra, um build, um negócio assim, né? Está faltando um tijolinho, sabe? Entendeu? Coloca o tijolinho, né? Pode colocar o tijolinho no lugar, sabe? Não, vou largar isso para lá, Jesus está quase vindo aí. Não, esse negócio de ficar trabalhando muito... A gente tem que trabalhar para não ser pesado a ninguém, sabe? O apóstolo Paulo diz, né? Agora, sempre com o pensamento, né? Senhor, o meu lema é ir para o céu, Jesus. Eu tenho que trabalhar, tenho que terminar esse serviço aqui, né? Mas sempre pensando, né? Entendeu? Na obra do Senhor, sabe? Nas coisas de Deus, sabe? Entendeu? E as outras coisas realmente vão sendo, viu? Porque tem gente que larga tudo para lá e diz que Jesus está perto. Para que adianta? Quer dizer, isso também é um exagero, sabe? Então, a gente tem que ser metódico, né? Naquilo que está fazendo, sabe? Fazer aquilo que tem que fazer, mas sempre pensando em Deus, entendeu? Sempre pensando na obra do Senhor. E especialmente a pessoa que tem atividades na igreja, né? É muito importante, sabe? Bem, a minha responsabilidade é essa. Deus vai me dar vitória. Eu vou conseguir, sabe? Entendeu? Porque aqui nesse país, especialmente, não é fácil, não, sabe? Entendeu? É muito difícil, né? A pessoa, o patrão pede para ficar mais, você... Primeiro a obrigação, depois a devoção, que a gente costuma dizer, né? Mas é uma situação difícil, entendeu? Mas é assim. Louvado seja o nome do Senhor para sempre, né? Nós já vamos terminar aqui. Amar a vinda de Cristo, né? Assim como Cristo ama a noiva e suspira por sua chegada aos céus, também devemos nós, como seu corpo místico, almejar a sua vinda. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8, né? Você realmente ama a vinda de Cristo? Em breve Ele voltará. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora na conclusão aqui está dizendo.
Sem amor não pode haver cristianismo. Ó. Sua base é um amor primeiro e belo do início da nossa fé. Um amor que jamais deve morrer, mas renovar-se a cada manhã. Se você não ama a Cristo como antes, arrependa-se desse pecado grave e evite que as consequências se agravam. Voltar ao primeiro amor não significa voltar à imaturidade espiritual, mas ao ardor do início da nossa fé. Né? É o que disse aqui. Quando a gente está às vezes é novo convertido, faz algumas meninices, mas depois a gente vai aprendendo. Entendeu? Então ele está dizendo aqui que voltar ao primeiro amor não é a imaturidade, não, sabe? É muito importante saber disso aí, sabe? Lembre-se de onde caiu, volte imediatamente ao primeiro amor. Roga ao Pai que reconduza à sala do banquete, onde o noivo está à nossa espera. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Aleluia. Vamos ficar de pé, nós já vamos orar para começar as atividades. Oh, Senhor amado, santo e poderoso, nesta manhã, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, esta lição se nos vê realmente concitar, Senhor amado, a voltar ao primeiro amor, Senhor, a fazer a tua obra com amor, com sinceridade de coração e a amarmos, Senhor amado, os nossos irmãos, Senhor amado, como a nós mesmos, Senhor. Segundo a tua palavra, Senhor. Abençoa cada servo teu aqui nesta manhã, Senhor, que ouvi esta palavra, Senhor, que é a tua palavra, Senhor. Oh, Lamandecova, dá a graça, Senhor. Oh, força para caminhar contigo, Senhor, para fazer aquelas obras maravilhosas e santas e gloriosas, Senhor, não para ser visto, nem para ser condecorado, mas para ser visto por ti, Senhor, e que tu possas, Senhor, recompensar a cada um, Senhor. Dá a alegria do Espírito Santo. Ah, Senhor bendito, força para caminhar, para fazer a tua obra, para evangelizar, Senhor, para dar testemunho até com a nossa própria vida, Senhor, sofrer os ataques e às vezes não reivindicar, Senhor amado. Abençoa, Jesus querido, nos dá força para vencer. Eu preciso, Senhor, força para vencer o eu que está dentro de nós, às vezes está querendo reinar esse eu, Senhor. Ajuda-nos a quebrar ele, Senhor amado, com teu Espírito Santo, com o fruto do Espírito Santo, Senhor. Oh, Deus querido, dá uma vitória nesta manhã, Senhor, a cada servo teu aqui, Senhor amado, e que nós possamos ter um arrependimento sincero, Senhor, e voltar, Senhor amado, ao primeiro amor, Senhor. É isso que te peço nesta manhã, Senhor, e te agradeço pela vitória, Senhor, que tu estás dando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Passa a palavra para o superintendente. Glória a Deus, aleluia.